Oi, pessoal. Meu nome é Ícaro. Eu sou engenheiro de software aqui na Vtex. Eu trabalho no time do Star Framework e hoje eu vou apresentar para vocês o curso do Admin sobre como desenvolver uma aplicação para o Admin customizada. E é isso. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bem, aqui falando um pouco sobre a importância, né, de a gente desenvolver aplicações administrativas, já que a Vtex oferece várias integrações nativas e aplicações de admin nativas, mas alguns clientes têm a necessidade de desenvolver coisas específicas para eles. Então, é importante que a gente ofereça essa possibilidade para os desenvolvedores. Aqui a gente vai falar um overview do Admin Framework, e aí eu vou fazendo os passo a passo com vocês durante esse tutorial. A gente vai falar um pouco sobre a navegação em rotas dentro do Admin. A gente depois vai melhorar a navegação que a gente fez inicialmente. A gente vai adicionar subseções o nosso menu que a gente vai criar. A gente vai também falar um pouco sobre como deixar a experiência do Admin homogênea, ou seja, como deixar a sua aplicação parecida com o resto das aplicações nativas, utilizando nossas bibliotecas. E depois a gente vai fazer uma conexão simples com o serviço do VTEX.io que a gente vai criar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aqui para a atividade. A gente vai clonar esse repositório do Git. Então, vou copiar aqui, vir no terminal e clonar para admin course. E aí eu vou entrar aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é rodar yarn aqui, que aí ele vai instalar todas as dependências do projeto e aí a gente vai conseguir desenvolver direitinho. Pronto. A aplicação foi baixada. Agora a gente pode entrar na faixa React e rodar yarn também, porque tem dependências lá também. Então, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente volta para mexer no manifest da aplicação e começar a fazer a atividade de fato. Ok, dependências instaladas. Agora a gente vai abrir o nosso editor para que a gente consiga começar a pegar no código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no arquivo manifest.json, que está na raiz do projeto, e adicionar o builder de admin. E aí isso vai sinalizar para o I.O. que a gente quer desenvolver uma aplicação de admin e que ele passe a entender essa aplicação. Depois que a gente fizer isso, a gente vai mudar o vendor, que é a conta que a gente está desenvolvendo, e o name, que vai ser o nome da app que a gente vai desenvolver. Aqui, como eu falei, a gente vai adicionar que a nossa app é uma app de admin, adicionando aqui o builder. Eu vou mudar o vendor para a conta que eu estou utilizando para desenvolver, que é a Appliance Team. E a nossa app eu vou colocar Admin Sandbox. É isso aqui pode deixar do jeito que está. Além disso, a gente vai adicionar o Style Guide, que é o que a gente vai utilizar para criar a nossa interface como dependência. E aí a gente vai utilizar isso aqui um pouco depois. Beleza. Tudo feito, agora a gente vai criar uma pasta admin, que é onde a gente vai colocar nosso código referente ao admin. Aqui. Eu vou criar uma pasta admin na raiz. Tudo bem, vamos para o próximo passo. Agora falando um pouco sobre navegações e rotas. No admin tem várias formas de você chegar a uma página. Você pode buscar ela aqui na barra de busca, você pode encontrar ela aqui no menu, ou você pode navegar através da URL. O arquivo navigation.json que a gente vai criar, ele se preocupa em definir palavras-chave que você pode definir a ser buscáveis através da barra de busca, ou você pode adicionar a sua página ao menu lateral. O routes.json, ele se preocupa em definir, em mapear, na verdade, um componente React a uma rota. Então, lá em cima, você vai ter um path, como aqui a gente tem docs, course admin, e aí esse path aqui, ele vai apontar para um componente React, que vai ser a sua página de admin de fato. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar na nossa pasta de admin e criar os arquivos navigation.json e routes.json. Aqui, navigation.json e routes.json. No arquivo navigation, a gente vai adicionar um objeto com as propriedades section, title ID e path. Section, a gente vai dizer onde ele aparece lá naquele menu lateral. Title ID vai ser o título que ele vai ter. E o path vai ser para onde quando o usuário clicar, para onde esse botão vai levar o usuário. Então, eu vou copiar aqui e colar.
Mesma coisa a gente vai fazer no Routes, só que ele possui uma estrutura um pouco diferente. Como eu falei, ele mapeia um componente para um path, uma rota. Então, a gente vai copiar aqui também. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma leve diferença entre o path do Routes e do Navigation. No Routes, ele tem esse barra app aqui, depois de admin, e o Navigation não tem. Então, só um ponto para vocês tomarem atenção quando vocês estiverem desenvolvendo suas apps, para não se confundir nisso aí. E agora a gente vai criar um componente React, que vai ser nossa página, de fato, dentro da pasta React. Então, eu vou copiar o código aqui, e aí eu vou criar esse arquivo, que se chama admin.example.tss. E aqui eu vou copiar o código do meu componente React. Beleza, agora a gente vai linkar a aplicação para ver ela funcionando de fato. Então, eu vou vir aqui no terminal e vou dar the text link. Beleza, aqui está a nossa app linkada e agora a gente vai conseguir ver as mudanças. Vocês podem rodar o VTEX Browser aqui para ver, acessar a página. E aí eu já tenho uma aba aberta aqui com o admin, então vocês rodam o VTEX Browser /admin. E como a gente linkou a app, como vocês podem ver aqui, no nossa seção de orders, pedidos, tem um espaço em branco aqui, onde deveria estar o título da nossa aplicação, né? Mas a gente não configurou um título ainda, eu vou mostrar por quê depois. Mas se a gente clicar aqui, a gente já consegue ter acesso à página que a gente criou. Então, aqui está o nosso componente Hello World que a gente tinha colocado. Então, vamos seguir no tutorial para o próximo passo. Como eu falei no início, a gente vai melhorar essa navegação que a gente fez. Como vocês podem ver, isso aqui está vazio. E aí, se vocês prestarem atenção aqui no que a gente colocou no Navigation, como title, a gente colocou essa string estranha aqui. E aí, essa string estranha é um ID de tradução. Então, a gente consegue internacionalizar a nossa solução e prover diferentes títulos para usuários que estão utilizando diferentes línguas. Então, aqui no meu admin, eu estou utilizando português. E aí, para facilitar aqui o tutorial, eu vou adicionar as traduções apenas de português, mas o processo é o mesmo. Vocês podem adicionar para inglês, espanhol e para qualquer outra língua que vocês precisarem adicionar. Então, vou copiar aqui a tradução para português. Vou vir aqui na parte de mensagens, messages, e no arquivo pt.json. E aí eu vou tirar essas traduções teste aqui e adicionar a minha, que é treinamento do I/O. E aí eu vou salvar para ele linkar. E aqui ele está linkado. Como eu falei, se vocês precisarem adicionar para outras, e é recomendado vocês adicionarem, por favor, utilizem essa solução de ID e de tradução, porque tem clientes que utilizam múltiplas línguas, acessam através de muitos países, e isso é importante para eles. Indo aqui, eu vou recarregar a página para refletir as mudanças aqui no menu. Pronto. Agora, como vocês podem ver, o item do menu aqui está como treinamento de I/O, como eu defini lá no arquivo do Messages. E aí o que a gente vai fazer agora é adicionar palavras-chave a esse item que eu adicionei. Então, através dessa propriedade aqui, lá no navigation.json, eu consigo definir quais as palavras-chave desse item. E aí uma coisa interessante é que eu consigo definir palavras-chave para diferentes línguas, já que as pessoas acessando podem buscar nas palavras-chave dos seus países, né? Então, aqui no arquivo de português, eu vou adicionar uma entrada para que isso seja buscado. Daí eu vou salvar. E aí foi atualizado. Eu vou dar um refresh aqui na minha página para conseguir buscar a palavra-chave que eu adicionei. E aí eu vou buscar aqui por mock. E aí, como vocês podem ver, aparece a palavra-chave que eu inseri, o item da palavra-chave que eu inseri. Então, vamos para o próximo passo, que a gente vai transformar esse item que a gente criou em subseções. E aí a gente consegue ter múltiplas páginas. E isso é importante notar. Uma app do I/O, ela consegue declarar múltiplas páginas de admin. Então, vamos lá.
Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse path daqui do navigation.json e adicionar essa propriedade subsection items. Então, vamos fazer isso. Vim aqui, navigation, a gente tira o path e adiciona subsection items. E aí, aqui dentro, a gente consegue definir itens iguais a esses que a gente criou, que vai ficar dentro dessa subseção. Então, aqui, eles seguem esse formato de label ID e path. E aí, percebam que o label ID ele funciona igual ao title ID. Ele vai ter um ID que você consegue traduzir e o path também funciona igual a gente estava utilizando. Quando você clicar, o usuário vai ser redirecionado para esse caminho. Então, aqui vou adicionar mais um para mostrar que a gente pode ter várias páginas. Colocar outro caminho aqui também, chamado Other IO Training. Perfeito. O que a gente vai fazer, já que a gente criou um novo label ID, né, um novo item, a gente vai criar também um novo componente para aceder com essa página. Então, a gente vai lá no Routes e vai criar vai definir esse mapeamento de componente para caminho. E aí aqui, vou colocar Other Admin Example, e aqui eu vou botar Other IO Training. Novamente, a diferença do app aqui, que não tem, só tem no routes.json. Beleza. E aqui eu vou adicionar um arquivo, Other Admin Example, SX. E colar o código aqui desse outro exemplo. Além disso, a gente adicionou os IDs lá de tradução, então a gente precisa adicionar as chaves correspondentes lá no arquivo de messages. Então, aqui no PT, eu vou adicionar. E só tirar esse maisinho aqui. Pronto. Então, quando a gente acessar o nosso admin, ele deve agora estar com essas subseções. Deixa eu atualizar aqui. E aqui vocês podem ver que existe um submenu, onde você pode retrair, e você pode acessar diferentes páginas. Então, aqui a gente pode acessar a nossa nova página. Deixa eu só conferir se eu coloquei o nome do componente certo. A minha exemplo, tá certo? Sim. Então, aqui a gente vai vir aqui e vai acessar o outro exemplo que a gente colocou. Agora vamos para o nosso passo, que é onde a gente vai dar homogeneidade visual a essas páginas que a gente criou. A gente vai utilizar o Style Guide, que é uma biblioteca que a Vtex oferece, e a gente vai começar importando alguns componentes. A gente já tinha adicionado essa app como dependência, que é algo que você precisa fazer para utilizar, e aí a gente vai colocar aqui. E aí a gente está importando dois blocos, o layout e o page block. Então, deixa eu tirar isso aqui rapidinho, a gente vai colocar ele de volta, mas vamos começar inserindo o layout, que ele vai dar algumas definições básicas do que a gente está criando e padronizar a página de admin. E a gente vai adicionar o page block com uma prop de variation full. E aí isso vai fazer com que o título fique ocupando todo o espaço lá em cima, e tem vários outros props que eu vou mostrar já já que a gente pode utilizar. E aqui a gente vai colocar novamente o Hello World. Então, vou só formatar o código aqui. Opa. Prontinho. Deixa eu verificar. É isso mesmo. E aí, como eu falei, o page block ele tem várias customizações que você pode aplicar através de propriedades. E aí, o Style Guide ele oferece uma documentação que ela é pública e a gente pode acessar para ver o que cada componente pode receber. Então, se a gente acessar esse link aqui do page block, a gente tem acesso a uma lista de várias propriedades que ele recebe, que a gente pode customizar, e algumas dicas sobre como utilizar e exemplos, enfim. Então, a gente vai vir aqui e vai adicionar vai utilizar algumas dessas props. A gente vai utilizar o title, o subtitle e o variation, que a gente já colocou. Então, eu vou adicionar o title.
E aqui eu vou colocar título. E aqui eu vou colocar subtitle. Alguma explicação. E é isso. A gente vai verificar se nossa app está linkada, tá? E aí a gente pode atualizar a página. Vocês viram que aqui já está com o título, mas eu quero atualizar para ficar com o título e subtítulo, para vocês verem o resultado real. Então, aqui está a nossa app. Vocês podem ver que ela já possui uma cor de background parecida com as das outras aplicações do I/O. Já possui um container que também é muito similar. Então, ela segue a mesma identidade visual das nossas aplicações nativas. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é conectar um serviço. E aí, o serviço que eu vou criar aqui é bem simples, só para demonstrar essa capacidade de comunicação de uma aplicação admin e um serviço no I/O. Mas tem um curso só de criação de serviços, então se você estiver mais interessado ou não souber ainda como criar, eu recomendo que você vá lá. Mas o serviço que eu vou criar aqui é bem simples, então mesmo não sabendo ainda, você vai conseguir acompanhar. Então, eu vou adicionar os builders de Node e de GraphQL na versão 6.1 lá no Manifest, igual eu fiz com a admin, que é para dizer que a minha app também declara aplicações desse tipo. Então, Node na versão 6.x e GraphQL na versão 1.x, são as versões dos builders. E aí eu vou criar uma pasta GraphQL na raiz e um arquivo schema.graphql dentro que vai declarar essa query aqui que tem essa propriedade Hello World. Então vamos criar aqui essa pasta. Eu vou criar essa pasta GraphQL na raiz, clicar aqui, GraphQL. E aí eu vou adicionar schema.graphql. E aí aqui eu vou colar a query que eu copiei de lá. Agora a gente vai criar também uma pasta Node para receber os nossos arquivos de serviço e criar um arquivo dentro chamado index.ts, que é ele que vai declarar o que é que existe dentro do nosso serviço. E aqui eu estou utilizando essa biblioteca que a Vtex oferece para simplificar a criação de serviços dentro do I/O. Então, ela já cria uma série de abstrações que a gente não precisa se preocupar muito sobre algumas coisas. E aí, ok, aqui. Agora, a gente vai criar esse arquivo package.json, que é para a gente conseguir utilizar alguns pacotes dentro da nossa aplicação, né, que o próprio serviços do I/O precisam. Então, vou copiar o package.json, vou vir aqui, vou criar o arquivo, vou colar, e aqui no meu terminal, eu vou interromper o link, vou na pasta Node e vou rodar IAR. E aqui o que isso vai fazer, e vai demorar um pouquinho, é instalar todas essas dependências para que o nosso serviço consiga utilizar e rodar normalmente. Enquanto isso, a gente pode ir adiantando a parte do React. A gente vai precisar consumir essa query que a gente está criando. Então, lá na pasta React, a gente vai criar uma pasta GraphQL e vai criar um arquivo Hello World que vai conter a query que a gente quer chamar lá no código. Então, a gente vai vir aqui em GraphQL, que é a pasta, e criar o arquivo hello.gq. E aqui a gente dá um peixe aqui na query que a gente quer executar. Bem, e aí para realizar essas requisições GraphQL, a gente vai utilizar o React Apollo. Então a gente vai vir aqui, no admin example, e vai importar o hook use query do React Apollo. Depois de fazer isso, a gente vai importar também a query que a gente criou lá na nossa pasta GraphQL. Então, deixa eu importar aqui. Muito bem. E agora a gente vai executar essa query de fato no nosso componente. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar os dados resultantes dessa query que vem da chamada de hook use query. E aí a gente vai passar para o hook use query qual query a gente quer executar, que é hello world. Beleza.
Aqui embaixo, agora a gente quer mostrar o resultado dessa query, que é que ela retornou. Então, a gente vai criar aqui uma tag de parágrafo, em que dentro a gente vai colocar, se tiver um resultado, que é por isso que essa interrogação está aqui, a gente vai mostrar o retorno, que é hello world. Tudo em minúsculo. Prontinho, aqui tá. Agora, vamos verificar se já terminou de instalar. A gente vai esperar terminar de instalar os pacotes do Node e vai linkar nossa app novamente. Bem, a gente acabou de instalar aqui as dependências, então a gente vai voltar para a raiz do projeto e vai linkar nossa app para ver o resultado final. Tá, então nossa app não declarou devido a um erro. E aí, olhando aqui o código, eu percebi que o erro é que a gente está aqui colocando como texto. E aí, como a gente está colocando como texto, isso aqui a gente não está conseguindo referenciar essa variável. Ou seja, o nosso processo de link está acusando que essa variável não está sendo utilizada. Então, para corrigir, é só colocar aqui entre chaves. E aí, agora sim, a gente está referenciando a variável data e a propriedade hello world. E aí, o link já está acontecendo novamente. E é isso aí, nossa app foi linkada. Agora ele está atualizando. E a gente deve conseguir ver um número aleatório aqui, ó, no nosso service number. Então, toda vez que o usuário acessar essa página, ele vai lá no serviço, fazer a query, o serviço ele retorna um número aleatório, nosso componente React mostra o resultado aqui. Então é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.